Aleluia. Meu irmão, não perca o ambiente que é gerado aqui pelo louvor. Amém? Não são dois cultos separados, nós estamos em um culto só. E o que o Senhor já começou a liberar, você pode agarrar pela fé aí. Amém? Eu sei que o pastor Paulo já falou aqui, mas você precisa ouvir a ministração dessa manhã. Amém? Se você não esteve aqui por algum motivo, ouça lá no nosso Spotify, a partir de amanhã vai estar disponível. Você precisa ouvir, foi uma palavra maravilhosa e abençoadora. E eu sei que quem esteve aqui não saiu igual. Porque onde a palavra está sendo ministrada, você não sai igual. Você podia se animar mais, porque significa que essa noite você não vai sair igual daqui. Amém. Aleluia! Você não vai sair como você entrou. Porque a palavra vai ser ministrada e o seu coração vai ser agarrado por ela. Eu creio nisso. Eu orei hoje e declarei sobre esse culto, eu declarei sobre a vida de você. Que você vai pegar tudo aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. E você vai viver. Que nós sejamos bons ouvintes, mas muito melhores praticantes. Porque quando você pratica, lá na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua vida, meu irmão, lá tem resultado, lá tem poder, lá tem vida. Aleluia! Então vai agarrando tudo aquilo que foi ministrado essa noite. Porque é o Senhor para falar com a sua vida. Amém? E o pastor Paulo também perguntou, e eu quero fazer essa pergunta de novo, porque eu sei que você já está animado. Mas quantos são da fé aqui? Aleluia! Já animou um pouco mais, né, pessoal? Agora conectou. Nós somos da fé, amém? Se nós somos da fé, a nossa fé vai influenciar na nossa casa. Amém? A palavra da fé que nós ouvimos aqui nos cultos, nos conectes, ela vai influenciar a sua vida, mas vai influenciar a sua casa. Tem algo poderoso que acontece quando nós estamos reunidos aqui, mas tem algo poderosíssimo que acontece quando você está na sua casa, colocando a palavra que transforma a sua vida em prática. Nós precisamos ser intencionais no nosso lar. Nós precisamos olhar para ele como alguém que está construindo algo poderoso. Porque você não está só criando filhos, você não está só sendo filho, você não está só sendo mãe ou só sendo pai. Há algo poderoso atrás disso. Que talvez a gente nem dê tanta atenção. Mas Deus nunca planejou que nós tivéssemos um lar, um ambiente de sobrevivência. Não é esse o lar e a família que o Senhor deseja para as nossas vidas. O projeto de Deus é que a gente tenha um lugar de proteção, de crescimento, de descanso. Um lugar, e esse lugar eu falo das nossas casas, um lugar da manifestação da presença de Deus. Porque você pode chegar aqui num culto maravilhoso como esse, levantar as mãos, adorar o Senhor, até dar uma arrepiada. Sair daqui falando, Deus falou comigo. Mas será que isso acontece na nossa casa de segunda a sábado? Será que o Senhor está falando com a gente lá também? Ou será que a gente vive de experiências que nos tocam, mas elas não nos tornam algo? Aleluia. Eu sei que talvez não vai ser muito glória a Deus, aleluia, essa noite. Mas eu sei que o Espírito está falando com você. Aleluia. E essa noite eu quero trazer para você, ministrar sobre o tema de construindo um aprisco seguro. Ou seja, construindo um ambiente na nossa casa, para a nossa família, onde ela vai estar protegida, onde ela vai estar segura, aonde vai ser pastoreada, onde ela vai ser cuidada. Eu sei que nem todos estão sempre em todos os cultos, mas eu quero trazer rapidamente uma lembrança de o que é um aprisco. E um pouco um dos seus propósitos. O aprisco é um lugar cercado e protegido, onde as ovelhas descansam. Amém? Ele não é uma coisa luxuosa, não. Mas ele é segurança. Ele talvez não é o lugar de isolamento, mas é um lugar de
proteção. As ovelhas não estão sendo colocadas lá para serem isoladas. Elas estão sendo colocadas lá por segurança e por proteção. E eu quero que você desenhe aí na sua mente, na sua cabeça, esse aprisco sendo cuidado. E o aprisco, ele não é um lugar só por causa do cercado. Ele não é um lugar de segurança só pelo cercado. Ele é um lugar sobre a presença. Por quê? Porque não são as paredes que tornam aquilo seguro. É a segurança de saber que alguém está cuidando de você lá. Aleluia. Nas nossas famílias, nas nossas casas, nós precisamos ter essa segurança de que nós não estamos presos, mas nós estamos sendo cuidados por alguém. Aleluia, nós estamos sendo cuidados por alguém. O aprisco não é sobre um lugar cercado, ele é sobre presença. Guarda isso, é sobre presença. Um lar saudável não é construído apenas com esforço humano. Aquilo que nós podemos colocar nossa força. Aquilo que nós podemos fazer com o nosso braço. Ele é edificado pela palavra. Talvez você conheça alguma história, talvez você tenha vivido alguma história de alguém que gostaria de ter mais abraço, mais convívio com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, talvez com seus filhos, mas sempre viveu numa correria atrás de dinheiro, atrás de emprego, tomando todo o tempo, e muitas vezes deixando os filhos de lado, a família de lado, e tudo o que eles queriam era um tempo, era a presença, era estar ali. Sabe, nós vivemos tanto numa correria, correndo para cá, correndo para lá, e às vezes nós corremos o risco de não nos atentarmos o que é essencial para a nossa vida. Mas eu preciso crescer profissionalmente, mas eu preciso evoluir, mas eu preciso estudar, mas eu preciso isso, mas eu preciso. Mas nós esquecemos daquilo que é fundamental, nossa família. E deixa eu falar que essa palavra hoje não é só para pais e mães, é para você que é filho também. Não é só para pessoas que são casadas e têm uma família já constituída. É para você que ainda vai ter uma família, amém? Vai anotando aí, porque essa noite vai ser uma noite de salvação para você. Eu creio que essa noite é uma noite de nós olharmos para dentro. De nós olharmos o olhar de pais para os filhos, do marido para a esposa, da esposa para o marido. Amém? Aleluia. E eu quero andar sobre alguns pontos aqui, que vai falar sobre nós construirmos esse aprisco seguro, esse ambiente seguro no nosso lar, na nossa família. Amém? Eu quero que você abra comigo João 10, 11. E você pode ficar no livro de João aí, tá? Vai aparecer outros versículos, eles vão estar no telão, mas nós vamos focar aqui em João. E eu creio que nós vamos construir algo sólido aqui. Sólido para as nossas vidas. Amém? João 10, versículo 11. O primeiro ponto que eu quero falar essa noite para você é que um aprisco seguro, ele é construído com a presença do pastor. Como nós acabamos de falar, não tem como você se achar seguro num aprisco sem o pastor. Aí são ovelhas abandonadas. São pessoas abandonadas. O que torna esse aprisco seguro é a presença do pastor. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus dizendo: ei, eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No aprisco bíblico, a segurança, como eu falei, não vinha das cercas, mas vinha da presença do pastor. Da mesma forma, a proteção que acontece nas nossas casas não vem pelo recurso, não vem pela estrutura, não vem pelo dinheiro que nós podemos ganhar. Vem porque nós estamos em Cristo.
Aleluia. A nossa segurança está em Cristo. É nele que nós somos seguros. É nele que nós estamos seguros. Salmos 23, 1 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. De nada sentirei falta. Eu não sei você, mas se a gente juntar, eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Eu não sei você, mas eu me sinto muito seguro. Alguém mais se sente seguro aqui? É uma segurança porque nós estamos em Cristo. A nossa segurança é Cristo nas nossas vidas. Não é o dinheiro que nós podemos correr atrás, e amém, é lícito, mas não é a estrutura, não são as coisas que nós podemos fazer aqui. A segurança é Ele. É Ele nas nossas vidas, é Ele no nosso aprisco, é Ele cuidando do nosso lar, é Ele cuidando da nossa família. É Ele em tudo o que nós fazemos. Por isso nos dá segurança. Pode vir o dia mau, e vem, amém? Tem dia mau para ser vivido, mas Jesus continua sendo o bom pastor das nossas vidas. De nada nós vamos temer, de nada nós vamos sentir falta. Casas fortes, elas não vão ser construídas pelos sentimentos fortes. Casas fortes vão ser construídas por convicções fortes. E convicção, só a palavra e a fé trazem. Não é por aquilo que nós vemos, não é por aquilo que nós sentimos, mas é pela palavra na qual nós cremos. É através da fé, aquela que nós confessamos a palavra e que está ativando as coisas na nossa vida. É pela fé que nós vivemos. Então não olhe para os sentimentos, mas olhe para a fé e para as convicções que ela gera. Porque a sua casa é forte por causa da fé que está lá. Voltando ao início, se nós somos da fé, e você diz, então essa fé tem que influenciar lá a sua casa. Essa fé tem que gerar transformação na sua casa. É a partir de lá. Amém? E aí eu pergunto para você, quem tem governado a sua casa? E aqui eu não estou falando do papel de homem, que a gente ouviu hoje de manhã muito bem. Ouça de novo no Spotify. Propaganda está grande, se você não olhar, você vai perder. Mas quem tem governado a sua casa? Hoje, nós temos muitas formas da nossa casa poder ser governada. Pelas notícias, talvez pelas redes sociais, talvez pelas influências que a gente possa ter no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Talvez até mesmo pela correria que a gente já falou. Tudo isso pode governar a nossa casa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A segurança que nos traz, quem nos traz é a palavra. Quando a palavra está governando a nossa casa, quando a palavra está sendo ministrada na nossa casa, quando a nossa casa está sendo discipulada, quando a nossa casa está sendo apacentada, significa que a palavra está lá. Então as notícias ruins podem chegar, mas você não vai ser movido por isso. Você vai ficar e permanecer firme na palavra. Aleluia. O pastor também falou aqui sobre um ano eleitoral, sobre um país que está tremendo as bases, está estranha a coisa. Mas deixa eu falar, não é isso que guia você. Quem guia você é a palavra. E o Senhor é o seu pastor e de nada você vai ter falta. Independente de quem seja o presidente, você não vai ter falta. A segurança está no Senhor. Então, meu irmão, para a sua saúde, viva pela palavra. Deixa a palavra influenciar a sua casa. Deixa essa palavra da fé que a gente pega aqui no domingo, explodir lá na sua casa. Aleluia! Quando a palavra governa uma casa, a paz deixa de ser visita e se torna cultura. Aleluia! Uma casa que é governada pela palavra tem paz. E essa paz se torna cultura.
Eu sei que talvez você deve estar pensando assim, mas na minha casa é uma loucurada, porque a gente grita, né? Tem a família que grita, as famílias são mais tranquilas. Não é sobre essa paz que eu estou falando. Deixa eu fazer uma animação aí na sua casa. Eu estou falando sobre a paz que está sobre você. Quando notícias ruins vierem, tem uma paz dentro de você, que te traz segurança. De nada eu terei falta. Não, mas o país está com... Não, mas de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor. Ei, Ele já deu a sua vida por você, ovelha. Ele deu seu filho. Será que as demais coisas Ele não continuará dando? Aleluia! Primeiro ponto, então, para nós construirmos um aprisco seguro, é construirmos com a presença do pastor. Tenha a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, pela palavra, pela fé. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer essa noite, um aprisco seguro, é um lugar onde a voz certa é ouvida. E aqui no título eu já vou dizer, vou dar um spoiler. Se eu estou falando para você que a voz certa tem que ser ouvida, significa que tem uma voz que talvez não seja tão certa que você pode ouvir. Um aprisco seguro é um lugar onde a voz certa é ouvida. Você está em João 10, versículos 13 e 4. Aleluia. Diz: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meu irmão, assim como eu falei que as correrias, redes sociais, podem tirar o nosso foco, também existem muitas vozes que podem nos atrapalhar. A cultura, a internet, a opinião, os amigos, tudo isso pode influenciar na nossa vida e naquilo que nós estamos escutando. Por isso é importante escutarmos a voz certa. Famílias fortes aprendem a ouvir a voz certa. E a voz certa é a voz de Deus. Não é a voz do que o mundo está gritando, mas é a voz silenciosa de Deus que fala com você na sua casa. Aleluia! Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez pode ligar um número que você não conhece. E você olhar, não sei quem é essa pessoa, mas você atende. Se essa pessoa falar 2 palavras, você já reconhece a voz dela. Sabe o que significa isso? Intimidade. Intimidade. Da mesma forma funciona com Deus. Nós precisamos ter intimidade, de reconhecer a voz dele. Não, peraí, isso aqui não condiz com a palavra, isso aqui o meu Deus não fala. Doença vindo de Deus, essa voz aqui não está certa, essa voz não é de Deus. Nós precisamos discernir a voz do nosso bom pastor, daquele que fala com a gente. Sabe o que ele fala? Por mais que às vezes a gente queira falar o tempo todo, dá uns segundinhos de silêncio, porque ele vai falar com você. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Pelo Espírito. Dê espaço para o Espírito falar. Às vezes nós queremos na rotina ir lá fazer uma oração express e ir embora. E o espaço para ele falar. Não que ele não possa falar durante o seu dia, ele pode. Mas experimente ficar um pouquinho em silêncio e ouvir o que ele tem para direcionar. E a gente precisa ser intencional nessas coisas. Nós precisamos fazer de fato, porque nós estamos entendendo o porquê nós fazemos. Uma casa saudável, ela não é guiada por impulsos. Ela vai aprender a ouvir a voz de Deus. Ela vai discernir dentre notícias, dentre influências que possam vir, dentre amigos. Ela vai saber o que vem de Deus. Por isso é tão importante nós termos amigos da fé.
Por isso é tão importante sermos suporte, suportai-vos uns aos outros. É suportar não de, eu não aguento esse irmão. Não, ser suporte. Meu irmão, você precisa de alguma coisa? Vamos conversar? Sabe que às vezes, 5 minutos você pode liberar uma palavra de sabedoria ou de conhecimento para o irmão, e aquilo ali impactar a vida dele para sempre. E na correria a gente esquece disso. Mas nós precisamos ser intencionais nisso. Você só reconhece a voz daquele que você tem intimidade. Então nós precisamos ser intencionais e nos relacionarmos com Deus. E relacionarmos também com a nossa família, com Deus. Isso significa o quê? Temos tempo de oração junto em casa. Nós temos um tempo de meditar na palavra. Sabe, tudo que você ensina para os seus filhos, eles vão pegar. Amém? Quem é pai aqui sabe, né? E como é bom poder plantar a eternidade neles. Esses dias a gente foi surpreendido, o Benjamin, ele tem 3 anos e esses dias a internet, o sinal acabou lá em casa. E ele queria ver um desenho. Eu falei, filho, a internet sumiu. Não sei o que aconteceu alguma coisa, e ela vai voltar. Aí daqui a pouco ele foi, brincou um pouco, e daqui a pouco, eu e o senhor estava lá conversando, daqui a pouco a gente olhou, e estava ele no quarto dele, com as mãos assim, e orando. Pai, a internet, faz a internet voltar, eu quero ver o desenho. Mas sabe que ele já entendeu aquele que precisa orar e a quem que vai ouvir ele? Nós estamos plantando algo nos nossos filhos. Aleluia! É bonitinho, mas é poderoso. E deixa eu te falar, isso não é só com crianças, isso são pessoas grandes também. São nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós, eu não sei. Mas eu sei que você pode tocar nos destinos deles também. Aleluia! Meu irmão, não terceirize o cuidado dentro da sua casa para a igreja. Entenda isso. A igreja vai fortalecer, a igreja vai equipar, a igreja vai ajudar, mas o discipulado diário que vai acontecendo na sua casa é responsabilidade sua. É você que vai puxar a sua família para orar, é você que vai puxar a sua família para meditar na palavra, é você que vai puxar a sua família para a igreja. Olha, se tem um arrependimento que eu não tenho, o Benjamin, quando eu não venho na igreja, ele pergunta, por que nós não vamos na igreja? Ele tem 3 anos e ele já sabe que ele tem um compromisso com a igreja. 3 anos e ele sabe que tem um compromisso. Você acha que ele vai ter dificuldade quando ele for adolescente para vir para a igreja? Você acha que ele vai ter dificuldade quando ele for maior? Se ele está desde que ele estava na barriga da mãe dele já, ministrando louvor, ministrando palavra, estando dentro da igreja. Meu irmão, o futuro dele é glorioso. Assim como o da Olivia, que acabou de nascer, é glorioso. Sabe quem não gosta da família? O diabo, que veio para matar, roubar e destruir, e nada mais. Só ele. Mas, para o azar dele, ele já é derrotado. E nós somos mais do que vencedores. Sabe, meu irmão, eu já vou voltar aqui, mas eu preciso compartilhar com você uma coisa. Por 2 vezes, Satanás tentou contra a vida dos meus filhos. Mas eu tenho um Deus, que é o meu bom pastor e que é a minha segurança. Por 2 vezes. Uma quando o Benjamin estava na barriga da Suelen. A gente quase sofreu um acidente na freeway. Os anos se passaram e agora quando a Olivia tinha 29 dias, a gente sofreu um acidente na freeway. Mas sabe quantos arranhões a gente teve? Nenhum. Eu ia trazer a foto do carro, mas eu não queria provar a você. Mas o carro ficou feio, mas a gente dentro não teve um arranhão. Um arranhão. E sabe, quando eu parei para ver toda aquela situação, tudo o que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, como não acreditar que tem um Deus cuidando de nós? Com uma criança de 29 dias, que poderia, Jesus Cristo, sei lá o que ia acontecer. Ele nos guardou. Ele é a segurança das nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu e a Sueli tivemos um discernimento claro.
O atentado não é sobre as nossas vidas apenas, é sobre a vida dos nossos filhos. Porque sabe que o que eu faço, o meu filho e a minha filha vão fazer muito melhor. Ei, meu irmão, olhe com esses olhos para os seus filhos. Eles vão ser muito mais do que você é. Você vai estar dando glória a Deus, porque eles vão ser mais do que você é. Amém? Então cuide a voz que tem falado mais alto. Escute a voz da fé, escute a voz da palavra. Não escute o que o mundo está dizendo. Se as vozes ocupam mais espaço que a palavra, alguém abriu o portão errado. Cuide com aquilo que tem entrado na sua casa, para que gere fé e não medo. Aleluia! Terceiro ponto dessa noite, um aprisco seguro vai ser construído com portões, como nós acabamos de ver. O aprisco tinha entrada e limites, e tudo entrava por uma porta. Meu irmão, o reino funciona por princípios. Por mais que o mundo diga, ei, ande de qualquer forma e ande como quiser, o reino de Deus tem princípios. E esses princípios nós precisamos viver e ensinar. E aqui sim, eu falo com os pais que já têm filhos novamente. Nós precisamos ensinar os princípios aos nossos filhos. Porque isso é bênção. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Deus está orientando o seu povo sobre ensinar continuamente seus filhos. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine as crianças com persistência, ou ensine-as com persistência os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso aqui não fala sobre um controle excessivo, isso fala sobre direcionamento. Você está direcionando a sua flecha, direcionando o seu filho. Não é um controle excessivo. E como eu falei, você está ensinando princípios. E esses princípios são eternos. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu pensei como nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, a vida espiritual dos nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos orientando, nós estamos direcionando, nós estamos ensinando algo que vai impactar as próximas gerações. Olha isso como é poderoso. Você está ensinando sobre algo que vai impactar as outras gerações. O que significa isso? Significa que se talvez eu não estiver mais aqui nessa terra em algum momento, o meu filho vai estar levando os princípios. E talvez através da vida dele, pessoas vão ser salvas. Você está apresentando a eternidade para pessoas que talvez você nem viu nascer. Talvez você nem conheceu. Mas vão ser alcançadas pelos princípios que você ensinou. Olha como isso é poderoso. Você não está mudando a vida só do seu filho, você está mudando a vida de gerações para frente. Aleluia, talvez você veio de uma família que não conhecia a palavra. Mas a partir de você, há uma geração que conhece a palavra. E isso significa que talvez a geração anterior não viveu coisas que as da frente vão viver. Por causa da palavra, por causa da fé. Aleluia, você tem a oportunidade de semear a eternidade nessas vidas, nessas pessoas. Por isso que é importante nós cuidarmos de tudo que tem entrado no nosso aprisco, para que o nosso lar não perca o status de lugar seguro. Lá é um lugar seguro. Então, nós não temos medo, mas nós precisamos cuidar e proteger aquilo que nós valorizamos. Cuidado com aquilo que tem entrado na sua casa. Cuidado com aquilo que seus filhos têm visto, assistido. Cuidado com as telas, elas são perigosas. Nós não podemos deixar. Nós continuamos cuidando da vida deles. Nós continuamos cuidando do impacto que aquilo tem na vida deles. Então cuide porque a gente protege aquilo que a gente ama, aquilo que a gente valoriza. Quantos amam seus filhos aqui? Cuide porque isso é precioso. Assim como também fale fé na sua casa. Não fale negativo. Não viva com um espírito de derrota, mas viva com um espírito da fé, um espírito de vitória. E sabe que isso aqui a gente pega nos detalhes. É quando você está brincando e você fala alguma coisa sobre a vida do seu filho. Mas você falou
sem entender, mas você está declarando algo sobre a vida dele. Você não fala, mas esse aí não dá para aguentar. Não, você fala, esse aqui é um abençoado. Você declara a palavra. Você usa da fé sobre a vida dos seus filhos. Assim como você usa para situações e circunstâncias que possam se levantar, você continua usando para a vida dos seus filhos. Quando a doença se levanta, você não vai, ele está doente. Ele está, mas ele é curado. Ele é sarado. Você pega a palavra e coloca no lugar onde você está. Aleluia. Aleluia. Não fale negativo dentro da sua casa. Plante a palavra da fé. Fale fé. Aleluia. Vai ter resultados poderosos. Aleluia. Tudo que entra em casa constrói ou influencia a cultura dela. Olha o perigo de nós não olharmos para aquilo que tem entrado dentro das nossas casas. E isso é muito importante. Por quê? Influencia ou constrói algo. Às vezes até em nós mesmos, nós precisamos cuidar. Não é só dos nossos filhos. Aleluia. Eu sei que isso está se conectando muito com a palavra de manhã. Então se você não veio, você precisa ouvir. Porque lá vai falar sobre as raposinhas, sobre aquilo que rouba a sua atenção no dia a dia. Amém. Quarto ponto. Um aprisco seguro é um lugar de relacionamento. Oh, aleluia. A palavra da fé, ela não ignora a realidade. A fé, ela vai responder com a palavra de Deus. Ela vai dizer, a fé está aqui. E eu tenho resposta para isso. Um lugar de relacionamento fala sobre uma família saber tratar conflitos. Oh, aleluia. Tratar conflitos da maneira bíblica. Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou significa, você pode até ter um conflito, mas não deixa passar muito. Resolva. Não deixa aquilo criar raiz. Não deixa aquilo frutificar na sua vida. Resolva. Antes que vá para o próximo dia. Como nós vamos resolver? Fácil, simples. Errou? Peça perdão. Libertador, irmão. Difícil demais, libertador demais. Seja fácil em pedir perdão. Lembre, o que eu estou falando aqui não tem a ver só esposa e marido. Eu estou falando sobre pais, filhos. Isso serve para todas as direções. Errou, reconhece o erro. Peça perdão. O perdão liberta. Aleluia. O perdão, ele é liberado. Não por aquele, primeiramente, não por aquele que é mais fraco, mas por aquele que entende que ele precisa liberar. Perdão libera a pessoa que errou, mas libera você também. Senão você fica amarrado. Errou, libera perdão. Outro ponto, dentro desse, converse. Converse. Conversar é o ponto de equilíbrio. Conversas restauram o que o silêncio quebrou. Às vezes é mais fácil ficar em silêncio, mas o silêncio quebra. Conversa restaura o que o silêncio quebrou. Ore juntos. De novo, não estou falando sobre marido e esposa só aqui, eu estou falando sobre filhos também. Você pode ter errado com seu filho em algum momento. Sente com ele, peça perdão, reconheça o seu erro. Aleluia. Converse com ele. Ore junto com ele, porque a oração vai nos colocar em um caminho de direção, de sabedoria, de saber como lidar com aquela situação. Conflitos vão acontecer e nós precisamos de sabedoria para saber como lidar. Então ore junto. Aleluia. Decida andar em amor. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. E nós devemos andar em amor.
andar em amor. Sabe, quando você olha uma parede que tem uma rachadura, ela pode ter uma rachadura hoje ali, não significa que essa parede vai cair. Amém? Mas se você deixar essa rachadura começar a abrir, ela pode derrubar a parede. A mesma coisa acontece com os conflitos familiares. Se você deixar a rachadura aumentar, meu irmão, a hora vai desmoronar. Porque o silêncio vai virar distância, o silêncio vai virar frieza, e a frieza vai virar isolamento. Por isso, nós não devemos ignorar as rachaduras. Nós devemos tratar as rachaduras. Não é porque uma parede tem uma rachadura que você vai derrubar ela. Não, você vai consertar ela. Meu irmão, relacionamentos, um aprisco seguro, tem relacionamentos saudáveis. E eles vão ser baseados por isso. Andar em amor, pedir perdão, conversar, e às vezes conversas difíceis. Orar junto, porque oração traz direção, traz sabedoria. Aleluia, meu irmão, a palavra tem tudo que nós precisamos. Aleluia! Lares fortes não são aqueles sem conflito, são aqueles que sabem como resolver o conflito pela palavra. Porque não existe lar que não tenha conflito. Amém? Ou só no meu que acontece isso? A gente tem conflito no lar, mas a gente tem que saber resolver à luz da palavra. Porque isso é segurança para o nosso lar. E o último ponto, um aprisco simples pode ter grande glória. Isso, meu irmão, fala de fato sobre uma casa. Que ela não precisa ser de muito dinheiro, de muito luxo. Assim como o aprisco. Ela precisa de ser de segurança. E ela precisa ter a presença que muda tudo. A presença do pastor. A presença do bom pastor. Porque a presença de Deus nunca foi limitada pela estrutura. Aleluia! No livro de Atos 2:46, você vê a igreja crescendo de casa em casa. E deixa eu te falar, uma casa simples pode carregar grande glória por causa do ambiente que ela gera. Não é quando você tiver uma casa boa, não é quando você tiver dinheiro sobrando, não. É hoje que isso pode acontecer. Porque o ambiente é gerado pela sua vida. É gerado porque você está na palavra. É gerado porque você sabe onde você está. É gerado porque você está sendo guiado pelo Espírito que está dentro de você. É porque você está ouvindo a voz certa. Aleluia! Se você continuar no texto de Salmos 23, você vai ver que fala sobre alguém vivendo segurança ali. Não é alguém que não vai ter batalhas. Não é a ausência de batalhas que vai ter ali. Mas tem a garantia da presença do bom pastor em meio às batalhas. Deixa eu dizer para você, o bom pastor está cuidando da sua vida. Como nós ouvimos aqui em outros domingos anteriores, o aprisco é um lugar onde o Senhor está olhando para você. Ele está olhando para a sua casa, Ele está olhando para a sua família. Ele está protegendo e cuidando. Por isso nós precisamos construir um aprisco seguro, com base na palavra. E no pastoreio daquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, aleluia. Meu irmão, construir um aprisco seguro é segurança para quem está dentro, mas é segurança também para aqueles que vão entrar nele. Quantas pessoas vão se achegar e vão ver segurança na sua vida, vão ver segurança na sua família, vão ver um ambiente diferente quando pisarem na sua casa. Aleluia, isso é poderoso. Isso ecoa para alcançar pessoas. Aleluia.
Aleluia. Fique de pé no seu lugar. O pessoal da música, se puder subir aqui. Quero que você continue com atenção aqui, porque a ministração não acabou. A minha pergunta hoje não é para você, a minha casa é perfeita? Não é essa a pergunta que eu quero que você responda. A minha pergunta hoje é, a minha casa tem sido um aprisco seguro? Onde há segurança, onde há pastoreio, onde há cuidado, onde há descanso. Talvez a sua casa tenha aberto portões errados. Talvez outras vozes podem ter ocupado o espaço. Ou talvez você pode estar pensando, pastor, a minha casa já sofreu muito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que Jesus continua sendo o bom pastor. Ele continua sendo. Ele foi, Ele é e Ele vai ser para sempre o bom pastor. Aleluia. E agora vem uma coisa para animar você mais ainda. O pastor não abandona o aprisco quando há bagunça. Ele restaura. O nosso pastor restaura. Ele olha para a bagunça e para a desordem. Ei, vamos colocar em ordem. Aleluia. Meu irmão, essa noite é uma noite de ordem, é uma noite de restauração. É uma noite para alcançar sua família, é uma noite para alcançar sua vida. Aleluia. João 10, versículo 10 e 11. Como eu citei aqui, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, nosso bom pastor, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Aquele que cuida de nós, aquele que cuida de você, veio para te dar vida e vida em abundância. Talvez você esteja aqui essa noite pela primeira vez. Você vem nos visitar e que bom ter você aqui conosco. Você ouviu uma palavra aqui sobre aprisco, sobre família. Mas acima de tudo você ouviu uma palavra sobre um Deus bom. Sobre um Deus que está cuidando da sua vida diariamente. Se essa noite você está aqui e por acaso você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não fez isso publicamente, se você não ergueu a sua voz e dizer, eu acredito que Jesus morreu por mim naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero que você levante sua mão. Não vai acontecer nada que não seja extraordinário com a sua vida. Se você, por acaso, ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, só faz um sinalzinho, eu quero ver e te conhecer. Tem alguém aqui essa noite que ainda não é salvo?